Assim chegamos ao final do nosso estudo, último tópico. Desta feita, o nosso sexto tópico, que tem como tema a promessa ao vencedor, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7 é o nosso estudo. E desta feita, o nosso último versículo, versículo 7. Já fizemos a exposição de todos os outros versículos, né? Então, vou fazer a leitura do verso e em seguida vou fazer a exposição, concluindo com as nossas últimas duas aplicações, o que esse texto ele traz para a sua vida como lição que vai levar você a ser um cristão melhor, né? Ou ter uma compreensão melhor do que é o cristianismo. Então vamos lá, vou ler o verso. O texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe darei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, vamos começar a nossa exposição. O ideal é que você esteja com a sua Bíblia aí aberta, para você ir nos acompanhando. A primeira parte do texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Nós vemos aqui uma expressão recorrente nas palavras de Jesus Cristo, né? Por exemplo, vou trazer dois textos aqui, só para situarmos que essa expressão, quem tem ouvidos ouça, ela é recorrente e principalmente nas palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 11, no versículo 15, o texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Marcos também, no capítulo 4 e o verso 9, diz assim: e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Uma outra parte importante aqui, né, é quando ele diz assim, quem tem ouvidos, né? Aqui, a audição física, nós sabemos, temos essa compreensão, né? Mas dentro aqui do contexto é uma disposição espiritual, não somente para ouvir por ouvir, mas para que ouça, discirna e obedeça, né? Então, a igreja ela deveria ouvir e praticar e exercer, né? E aí o texto diz, na continuidade, diz assim: quem tem ouvidos ouça o que? O que? Aí o texto diz: o que o Espírito diz às igrejas, né? Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é o agente divino, né? É a terceira pessoa da Trindade, e o Espírito Santo ele comunica, aplica, né? Guia, né? A igreja à vontade de Cristo, né? Então, o Espírito Santo ele comunica a vontade de Cristo às igrejas, né? E aí, uma outra observação aqui, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui nós temos o plural, né? As igrejas. Então, a mensagem, no caso, essa mensagem, ela é válida para todas as igrejas, né? Como também essas igrejas em todos os tempos, né? Atemporais, né? Então, é uma promessa, poderíamos dizer que é uma promessa atemporal, né? E aí o texto na continuação, né, finaliza com ponto e aí tem a continuação. E logo no começo, na nossa continuação do verso, diz assim: ao que vencer, né? Trazendo aqui a ideia do vencedor, né? Porque vai vir a promessa, mas o texto diz ao que vencer, né? E aí nós compreendemos que quem vence logo é um vencedor, né? E aí qual seria então as características desse vencedor, né? O vencedor, ele participa da vitória espiritual, como? Perseverando na fé, né? Não há como vencer se você não perseverar, né?
trazendo para uma compreensão mais humana, um esporte, por exemplo, para que um atleta ele seja vencedor, ele tem que perseverar, persistir, né? Insistir ali, né? E muitas vezes ir até o limite das suas forças. Então, a característica do vencedor aqui do texto é alguém que persevera na fé, né? Que resiste ao pecado, aos ataques do inimigo, né? E mesmo assim, no fim, ele mantém o amor por Cristo. Se fôssemos trazer de forma prática, é aquele que respondeu ao chamado divino, ele ouviu a voz de Deus o chamando, o convocando ao arrependimento, e ele ouve, né? Nós chamamos isso de chamado eficaz, né? E depois que ele é chamado, ele permanece, né, fiel até o fim. Então, na prática é isso, né? É o chamado divino e a permanência fiel até o fim da jornada, né? Até que nós cumpramos nossa missão aqui. E aí o texto ainda continua, né? Diz assim: eu lhe permitirei comer da árvore da vida. Veja a promessa, né? O que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, ele comerá da árvore da vida, será lhe permitido. Por que? Mas aqui tem um ponto interessante. Por que permitir? E aí, vamos primeiro explorar um pouquinho a árvore e a gente já vai chegar nesse ponto. A árvore da vida, ela simboliza a vida eterna, né? Ter acesso a essa árvore é ter acesso à comunhão restaurada com Deus, né? Nós temos dois textos aqui que vai nos trazer uma ideia, uma compreensão da origem da árvore da vida e essa restauração. O texto de Gênesis, no capítulo 2 e no verso 9, diz assim: o Senhor Deus fez brotar a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos aqui a aparição da árvore da vida. No entanto, em Apocalipse, porque já nós vamos ver que essa árvore vai ser, o ser humano vai ser impedido de chegar até a árvore da vida. E é restabelecido, você vai ver lá no texto de Apocalipse, no texto que nós estamos lendo, só que lá na frente, no capítulo 22, o versículo 2, diz assim: no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Então, dois textos aqui, né? O do princípio e trazendo a ideia da restauração, já levando para o texto de Apocalipse. Mas, entendendo o que significa, então, comer da árvore da vida? Comer da árvore da vida é participar da plenitude da vida eterna. Por quê, né? Vamos entender. E também entender que quem concede, né, esse acesso à árvore, o meio de se chegar a essa árvore, né, é através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, ele pode conceder acesso a essa árvore, a árvore da vida. E aqui vale a pena fazer duas observações. A primeira observação, para que a gente compreenda então o que eu trouxe logo quando eu comecei a falar da árvore da vida, é que a árvore da vida ela foi vedada, né, ao homem de forma geral, o homem e a mulher, após o pecado do representante federal da humanidade, que foi Adão. Você vai ver isso em Gênesis no capítulo 3, nós vamos ver a queda do homem, e o texto que nos interessa aqui, né, após a queda, é o verso 22 ao 24 do capítulo 3, que diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não conceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Então, daí o homem não depois da queda, ele morrer, foi impedido de ter acesso à árvore da vida. O verso 23 diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, né, onde Deus tinha colocado e onde se encontrava a árvore da vida, para cultivar o solo do qual fora tirado. E o verso 24 diz assim: e havendo expulsado o homem, pôs
pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, né? Impedindo então que o homem tivesse acesso à árvore da vida e vivesse eternamente. Mas o texto lá de Apocalipse, voltando para Apocalipse, no capítulo 22, e o versículo 2 e o versículo 14, nós vemos que a árvore da vida estará no centro da Nova Jerusalém, né? E a árvore da vida será acessível àqueles que foram redimidos por Cristo, né? Você vai ver no verso 2, diz: no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. O verso 14 diz assim: bem-aventurados que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o acesso será para os redimidos. E aí, nós temos a conclusão do verso que diz assim: que está no paraíso de Deus, né? E o que significa então o paraíso de Deus? A palavra paraíso é uma palavra de origem persa, né? E, por exemplo, o significado da palavra é jardim real ou mesmo lugar de delícias, né? No Novo Testamento, paraíso é sinônimo do céu, né? Onde é o lugar da presença do próprio Deus. Lucas, para fundamentar ali o texto dos dois ladrões da cruz, no capítulo 23 e o verso 43, nos traz esse fundamento, que diz assim: e Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A promessa, aquele homem ali que se arrependeu, nesse caso, foi redimido, né? E aí recebeu a promessa de estar no paraíso, né? Hoje mesmo, como o texto diz aqui. E aí nós compreendemos então a amplitude, né? A compreensão do verso 7, né? Daí o tema ser a promessa ao vencedor. Diante disso, aqui nós podemos extrair duas aplicações para nossas vidas, né? Fazer aqui as últimas duas aplicações do nosso estudo de Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. E a primeira aplicação que nós podemos extrair aqui do texto é que nós precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você vê que o texto diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que implicações então isso tem, né? De uma forma prática, né? Primeira aplicação, precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Como é que eu faço isso então? Quais são as implicações? É que primeiro nós precisamos, 3 pontos aqui, nós precisamos estar atento à voz de Deus, né? Você vê em Mateus 11:15, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos estar atento e não somente sermos ouvintes ali, nécios, né? Ouvir a mensagem, mas no entanto não assimilar o que a mensagem traz e não praticar no dia a dia essa mensagem, né? O cristianismo ele precisa ser praticado e não somente como hoje em dia dentro do cristianismo, de uma forma geral, o cristianismo protestante, né? O que nós vemos são que está se tornando semelhante aos católicos, né? Católicos nominais, né? Não tem nenhum tipo de religião, os pais eram católicos, então disse: eu sou católico. E os evangélicos da mesma forma, eles só fazem acrescentar que, por exemplo, estão desviados ou que não estão indo para a igreja, né? Mas é semelhante o que nós víamos com os católicos antigamente e ainda hoje dizer que são católicos, né? Porque os pais eram católicos. No entanto, os evangélicos estão seguindo um caminho paralelo, um caminho parecido também, não frequentam, não praticam. Então, nós precisamos ser ouvintes e praticantes e estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Até porque é preciso entender que o Espírito Santo, da mesma forma
que falou aqui nos textos escritos do Novo Testamento, ele continua a falar hoje. O Espírito Santo fala hoje da mesma forma. É uma promessa, inclusive, né? Se você for para o Evangelho de João, no capítulo 16, mais precisamente o verso 13, diz assim: quando vier o Espírito da verdade, veja, o Espírito da verdade, né? Ele vos guiará, quer dizer, ele mostrará o caminho, né? Conduzirá, podemos dizer assim, em toda a verdade. Então, sem o Espírito Santo atuando na vida do cristão, ele está propício a ser fisgado pelas ideologias muito presentes no mundo atual e se desviar do caminho da graça, do caminho que conduz à vida eterna. Nesse momento, na contemporaneidade, nós somos guiados de duas formas, ou por Deus ou pelo diabo. Por Deus através do Espírito Santo, aplicando as palavras de Cristo, né, as escrituras sagradas, as nossas vidas, nos conduzindo, nos guiando em toda a verdade. Quando nós nos distanciamos do Espírito Santo em nossas vidas, logo o que vai acontecer é que você passa a ser guiado por vozes. E essas vozes, em sua maioria, não é a voz de Deus, mas de ideologia, filosofias e muitas vezes até uma voz satânica que busca cada vez mais te distanciar do caminho da graça, né? Do caminho da salvação. E aí a última implicação, né? Precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. A última implicação é que você precisa obedecer à voz do Espírito Santo. Você precisa ser ouvinte dessa voz e praticar o que essa voz traz. Ela aplica as palavras de Cristo às nossas vidas, né? O caminho que devemos seguir nos fará lembrar, nos aplicará, né? Nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, né? E em Tiago, no capítulo 1 e o verso 22, é um texto bem interessante que diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então, devemos obedecer essa voz que aplica a palavra às nossas vidas, para que não sejamos somente para que possamos ser cumpridores e não somente ouvintes da palavra, mas que muitas vezes quando passamos da porta da congregação ou do lugar de culto, nós abandonamos tudo e voltamos à mesma vida pecaminosa. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de entender que precisamos cumprir e não somente ouvir. E aí nós chegamos a nossa segunda e última aplicação, extraída do verso 7 de Apocalipse capítulo 2. E a nossa última aplicação aqui é a seguinte: o que vai me dar acesso então? O que vai me dar acesso à árvore da vida que foi ali protegida após o pecado de Adão e Eva? É a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo, então, vai garantir a você, a sua comunhão com Cristo, a comunhão com Deus vai lhe garantir, vai lhe dar acesso, vai abrir as portas, né, à árvore da vida, né? Então você precisa ter comunhão com Cristo, né? O texto diz ainda: ao que vencer eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso. Então é preciso ter essa comunhão. E aqui nós podemos também extrair 3 implicações da nossa segunda aplicação do verso 7, né? Nós podemos trazer 3 implicações. A primeira implicação é que a comunhão com Cristo é o caminho da vitória, é o caminho que vai nos conduzir, né, à árvore da vida. João 15 e o verso 5, não o verso 15, mas o verso 5 diz assim: quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, né? É alguém frutífero no reino de Deus, né? Então, entendendo que a comunhão com Cristo é o caminho da vitória, é o caminho do cristão, ele ter cada dia mais comunhão com Cristo, né? Ele precisa permanecer em Cristo, né? Ele permanecendo em Cristo, como o texto de João nos traz, ele dá muito fruto, né?
Uma outra implicação aqui, né? Primeiro, essa comunhão com Cristo precisa estar em Cristo, né? E uma outra implicação dentro da nossa aplicação é que a árvore da vida, ela representa a vida eterna, como nós vimos no texto de Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então é para os redimidos, né? Então a árvore da vida, ela representa essa vida eterna, né? E ter acesso a ela significa eternidade, né? Que você, nesse caso, cumpriu, né? Não os requisitos, mas você esteve em comunhão, né? E você se apropriou dos méritos de Cristo em sua vida. A última implicação é que o acesso ao paraíso é para os que vencem. Então não é para todos. Não é para todos. Todos vão ter acesso ao paraíso? Nós sabemos que não. Existe um juízo, inclusive nos estudos anteriores que nós estudamos Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, nós vimos isso, né? Inclusive, estudamos também aqui o juízo final, né? E o Lago de Fogo. Recomendo que você volte aí e veja os vídeos anteriores, está bem divididinho, então você consegue acompanhar. Então, dentro da nossa última implicação aqui, o acesso ao paraíso é para os que vencem. E Jesus deixa isso muito claro quando diz lá em Mateus capítulo 24, capítulo 24, deixa eu só abrir aqui, Mateus capítulo 24, abra aí a sua Bíblia se você tiver. E o verso 13, que diz assim: mas quem perseverar até o fim será salvo. E é interessante que o verso 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Então, o vencedor é aquele que persevera até o fim, chega no final, né? Não é o que começa, né? Não é o que fica pelo meio do caminho, mas aquele que persevera até o fim. Você precisa entender que o maior bem que você tem não é os bens materiais, não é nada que você possa possuir, né, a partir dos seus esforços, né? Mas você precisa entender que o maior bem que você tem é a eternidade. O maior bem que você tem é Jesus Cristo, ele ter morrido por você na cruz do Calvário. Então, assim, a sua vida aqui, ela é finita aqui na Terra. Vai existir um momento que vai cessar, você vai morrer. Eu perdi minha mãe esse mês, então vai chegar um momento que você vai morrer. Alguns morrem antes, cedinho, outros morrem na infância, outros morrem na adolescência e outros morrem na fase adulta ou na velhice, como minha mãe, mas em algum momento você vai morrer. Então você precisa preparar a sua vida para essa eternidade. Você precisa estar pronto para quando chegar o momento de você deixar essa vida aqui, de o seu corpo perecer, você está em comunhão para acontecer o que nós vimos com o ladrão da cruz, né? A promessa: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? É o paraíso ou a condenação eterna. Essa é a opção que você tem. A escolha, e essa opção ela é simples: Deus ou uma eternidade sem Deus. Então, assim, Deus e uma eternidade com Deus, ou rejeitar Deus e uma eternidade sem Deus. Então, não existe três opções, não existe um outro caminho, né? Só existe dois caminhos: o caminho da eternidade e o caminho da condenação eterna. Esse caminho, quem escolhe é você mesmo. A prioridade que você dá para a sua alma, essa prioridade tem que ser baseada na pessoa de Jesus Cristo. É o que você faz com o conhecimento que tem de Jesus que vai fazer toda a diferença ou não na sua vida, né? Ele é o único caminho, a única verdade. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então a opção é sua. Diante disso, nós concluímos o nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja em Éfeso.
E daí nós daremos sequência a um outro estudo, né? Recomendo, se você não nos segue, passe a nos seguir aqui, né? Se você estiver no canal, passe a seguir no canal Ciência da Religião e Teologia, ou mesmo no Instagram ou no Facebook, né? Então passe a nos seguir para que você, junto conosco aqui, aprendamos sobre as religiões ou mesmo sobre a Bíblia. Você que é cristão, aprenda sobre a Bíblia, o que o texto sagrado diz. E os nossos estudos sempre são pautados em aplicações para a sua vida, aplicações práticas, né? Nesse estudo, por exemplo, nós trouxemos 12 aplicações para a sua vida, né? 12 lições extraídas desses 7 versículos. É isso, até o próximo estudo. Deixe seu like, deixe o seu comentário e continue aí nos acompanhando.